Olá pessoal, meu nome é José Jorge Figueiredo, sou juiz coordenador da migração dos processos físicos de primeiro grau. Nós estamos chegando aí ao final desse nosso processo de migração para o PJE e esse vídeo ele tem como objetivo auxiliar no esclarecimento de algumas dúvidas referentes ao processo de restauração desse resíduo de processos que não foram localizados. Esse procedimento ele encontra-se regulamentado pelo artigo 3º da Portaria Conjunta número 7 de 2023, editada pelo TJMA. Nessa portaria, eu posso mostrar aqui para vocês, no artigo 3º ela trata justamente desses casos de processos que não foram localizados, ou seja, processos em que foram remetidos para algum órgão externo, foi solicitada para algum advogado a carga e por alguma razão esse processo não foi devolvido e como nós temos aí o dia 31 de abril como marco final para a migração dos processos, é preciso que esses processos não localizados sejam restaurados no sistema PJE e é isso que a portaria número 7 no seu artigo 3º trata. Esses processos não localizados pela unidade precisam ir para o PJE como novo procedimento, novo processo incidental. Uma vez lá no PJE, esses processos, nós poderemos dar baixa nesse processo lá no sistema TEMES, certo? O teor aqui do artigo 3º é bem claro em relação ao procedimento. Eu vou só fazer aqui uma leitura rápida sobre esse artigo. Como eu disse, o artigo 3º trata especificamente dos processos não localizados pela unidade. Essa restauração, como eu disse, vai ser realizada conforme o parágrafo 1º no PJE. Uma vez distribuída essa restauração no sistema PJE, como um novo processo incidental, as peças serão juntadas, eventuais peças que a unidade disponha naquele momento de protocolo desse incidente, dessa restauração no PJE, assim como a ficha completa, que é extraída lá do sistema TEMES-PG. Toda aquela movimentação que a gente consegue gerar um arquivo PDF, a gente vai colocar também lá no PJE, nesse procedimento de restauração. Uma vez distribuído esse novo processo, incidente, diz o parágrafo 3º que a unidade vai realizar a baixa desse processo no TEMES-PG com o motivo de baixa restauração de autos protocolada no PJE. Já há esse motivo específico lá no TEMES-PG justamente para a gente poder distinguir aqueles processos que tiveram a sua baixa normal, por virtualização ou por alguma outra razão, daqueles processos que nós estamos realizando esse procedimento de restauração. O parágrafo 4º, ele trata da localização eventual desses autos antes de julgada a restauração. O procedimento de restauração de autos, ele é um procedimento incidental que tem como objetivo ser proferida uma sentença homologatória para que o processo possa novamente transcorrer. Se esse processo físico que nós estamos restaurando foi encontrado antes dessa decisão do juiz, homologando a restauração, a unidade judicial ela vai migrar esse processo localizado para o sistema PJE, alterando o motivo da baixa lá no TEMES para baixa por virtualização. Caso a unidade não consiga fazer isso, porque o sistema TEMES vai ser desativado, vai ficar apenas para consulta, se no momento que a unidade localizar esse processo físico já tiver ocorrido essa desativação do sistema TEMES, para alterar esse motivo, a unidade vai ter que solicitar isso à diretoria de informática por meio do e-mail da diretoria de informática, abrir um chamado para a informática, informática@tjma.juiz.br, solicitando essa alteração do motivo em relação da localização desse processo, certo? Se ainda tiver em aberto o sistema TEMES, a unidade vai poder fazer essa alteração de motivo. Caso por alguma razão também não consiga fazer, é só encaminhar um e-mail para a informática solicitando essa mudança. Isso que eu estou falando para vocês, como eu disse, é caso o processo o físico seja localizado
antes de julgada a restauração. Então, aquele procedimento lá de restauração de autos no PJE, que ele recebe uma numeração específica, se o processo físico original for encontrado antes que esse procedimento chegue ao seu final com a sentença homologatória do juiz, a decisão homologatória do juiz da restauração, esse procedimento lá no PJE vai ser arquivado por meio de uma decisão simples do juiz informando que houve a localização do processo, e o processo original vai ser migrado para o PJE, vai voltar a correr no PJE. Se, pelo contrário, a restauração for homologada, o processo voltar a transcorrer normalmente e aquele auto físico for localizado depois. Essa localização depois de julgada a restauração não vai afetar aquele processo que já está transcorrendo. O que vai acontecer é que eventuais documentos que estão lá no original vão ser juntados naquele processo que já está transcorrendo para que o processo transcorra da forma mais íntegra, mais fiel possível. É isso que tratam os outros parágrafos desse artigo 3º. O parágrafo 5º diz: após a migração do processo para o sistema PJE, a unidade deve certificar esse fato no processo eletrônico de restauração, informando a sua numeração, bem como realizar o arquivamento do processo eletrônico de restauração por meio de decisão judicial. Ou seja, antes de julgada a restauração, o processo original vai ser migrado e o processo de restauração que estava em tramitação vai ser arquivado por meio de uma decisão judicial. Caso contrário, se já tiver sido julgada a restauração, os respectivos autos, eles valerão como os originais, esses autos que tiveram a sua restauração homologada. Nesse caso, o processo retornará ao seu curso normal, devendo a classe da restauração de autos evoluir para a classe correspondente ao processo que foi extraviado por meio desse movimento de evolução de classe processual, Código 14739. Localizados os autos após julgada a restauração, o trâmite, como eu disse, permanecerá no processo do PJE, cabendo à Secretaria certificar nos autos eletrônicos a localização, bem como transferir as peças faltantes para o processo eletrônico. Certo, pessoal? Isso é o que diz o artigo 3º da portaria número 7. O que nós vamos fazer agora, então, é simular uma restauração de autos no PJE. Eu já estou aqui no ambiente de treinamento, é importante frisar que esse aqui que eu estou no PJE parece com o nosso ambiente do PJE de produção, né, o que nós tratamos todos os dias, mas não é um ambiente de treinamento. Então, nada que eu fizer aqui vai afetar o PJE. Mas é um local onde a gente pode simular, então, esse protocolo dessa restauração de autos. Você lá já logado no PJE, com seu perfil de diretor de secretaria, você vai procurar aqui na aba Processo, Novo Processo Incidental. Obviamente que quando a gente vai restaurar um processo, a gente já sabe pelo menos qual é o processo original que a gente pretende restaurar. Então aqui a gente vai inserir esse número. Eu vou pegar aqui no Jurisconsult, como a gente vai saber quais são os processos que a gente precisa restaurar? Basta você ir aqui no nosso Sentinela e no Jurisconsult verificar lá no Relatórios Primeiro Grau, lá no final, Relatório Controle de Migração de Processos Físicos. Aqui nós vamos poder diagnosticar todos os processos que não foram encaminhados, que não foram remetidos à Central de Digitalização e Migração. Vou colocar especificamente aqui o caso da vara da qual eu sou titular, a Terceira Vara Criminal de Imperatriz. Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, ainda há alguns processos, 39 processos que estão nessa situação de não remetidos. Alguns desses 39
podem ser localizados, outros não vão ser localizados. O importante é que esse número fique zerado até abril. Tudo que for localizado tem que ser remetido para a empresa de digitalização. Se já passou o seu prazo para encaminhar para a empresa, a unidade judicial por conta própria vai ter que migrar. Aqueles processos não localizados, a unidade judicial vai ter que restaurar. Então, até o final de abril, todos esses relatórios de todas as unidades têm que constar aqui zerado. O que eu vou mostrar para vocês, então, é o que fazer se algum desses processos que estão aqui relacionados não forem encontrados, não puderem, portanto, ser migrados. Eu já peguei aqui um exemplo de um caso desse. Eu vou peguei esse daqui. Eu gerei aqui o relatório. Aqui nós podemos, aqui na aba aqui, gerar uma planilha. Eu já peguei esse primeiro caso aqui, o primeiro caso de um processo que foi remetido para um órgão e não voltou. É esse aqui. Então, é esse que nós vamos simular essa restauração. Colocamos, então, o número do processo, certo? O sistema já diz que esse processo não foi encontrado, né? Ele não está na base do PJE. Obviamente não está, porque é justamente isso. Ele é um processo que não foi migrado porque não havia sido, não foi localizado. Então, nós vamos clicar em continuar. O sistema, né? Ele vai ter o seu tempo aí e pronto. Ele já disse lá, nos avisou que o processo não está na base do PJE, porque ele não vai conseguir vincular esse incidente a um processo do PJE, mas ele já constou aqui que o processo de referência é esse. Nós vamos, então, preencher as informações aqui no PJE, no processo de restauração, no cadastro desse processo de incidente. Onde nós vamos encontrar essas informações? Nós podemos encontrar tanto aqui no Jurisconsult, nessa planilha que o Jurisconsult emite, existem várias informações sobre a competência, a classe, os assuntos daquele processo, o nome das partes, advogados. A gente vai poder encontrar, então, essas informações necessárias para preencher esse cadastro no relatório do Jurisconsult, mas também no próprio sistema Temes. Lá no Temes, as informações do processo também nós vamos poder consultar lá para poder alimentar o sistema. Uma observação que eu já faço é evidente que nós não teremos todas as informações precisas nesse momento do cadastro, pessoal. Não tem problema. O importante é que a gente alimente da forma mais fiel, mais precisa possível. Aquelas informações que nós não possuirmos no momento do cadastro, nós vamos poder retificar essa autuação ao longo do processo de restauração, uma vez que ele se presta justamente a isso, a tentar reaver todas as informações, peças processuais que aqueles autos possuíam originalmente. Então, uma vez cadastrado, protocolado esse incidente, as partes serão intimadas para encaminhar os documentos que elas possuírem desse processo. Nesses documentos, a gente vai conseguir obter novas informações para retificar esse cadastro. Então, o importante nesse momento aqui é a gente tentar, com os dados que a gente tem nesse momento, cadastrar o processo. Mas, ao longo da restauração, essas informações vão poder ser alimentadas de forma mais precisa. Não fiquem preocupados em querer colocar tudo aqui nesse momento. O importante é dar entrada nessa restauração, protocolar a restauração para que a gente possa dar a baixa lá no Temes, tá certo? Então vamos aqui prosseguir. Matéria, nesse caso aqui, é um processo criminal, é só colocar aqui direito penal. Eu já olhei lá também em relação à jurisdição. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês. A jurisdição é competência de juiz singular, a competência no PJE.
Nós vamos colocar a jurisdição, no caso é o Fórum da Comarca de Imperatriz, né? A competência, como eu disse, é do juiz singular. O órgão julgador, no caso, como é um processo que eu estou restaurando da terceira vara, o cargo é o juiz, certo? Vão aparecer aqui, então, informações do processo incidental. A competência é essa, a classe. Qual é a classe judicial que eu estou querendo, que eu vou ter obrigatoriamente que colocar aqui? Vou ter que botar restauração. A classe judicial é a restauração. Depois que eu concluir essa restauração lá, depois que intimar as partes, trouxer os documentos, juntar tudo que eu tiver daquele processo, o juiz homologar essa restauração, aí sim a gente vai evoluir para a classe judicial respectiva, conforme está aqui na nossa no parágrafo 6º do artigo 3º da portaria número 7, certo? Então, essa evolução aqui não é agora no cadastro. Essa evolução aqui é só no final desse procedimento incidental de restauração. Colocamos, então, restauração, clicamos em incluir. Nós vão abrir. Isso aqui é muito similar ao processo de migração, que a gente faz de um processo manual de migração de um processo físico. Então, vai abrir agora aquelas outras abas para a gente colocar as demais informações necessárias, aquelas informações essenciais que o PJE exige para que o processo seja migrado, né? Seja migrado, no caso aqui, restaurado. Vamos então em assunto. Esse aqui, como é um ambiente de treinamento, pode ser que a tabela de assuntos, a tabela processual, não esteja exatamente de acordo com a atual tabela do PJE. Pode ser que alguns assuntos aqui não estejam. Deixa eu só ver aqui. O sistema está um pouco lento. Final de semana. Estou gravando esse vídeo no final de semana. Pode ser que o sistema esteja um pouco lento. Pessoal, vamos retomar aqui. O sistema estava um pouco lento, aí eu tive que pausar a gravação, retornando. Eu também tive que mudar um número de processo para a gente poder dar prosseguimento aqui. Como esse é um ambiente de treinamento, às vezes as informações do processo não são localizadas ou há uma lentidão maior do que no nosso sistema normal, lá no PJE de produção mesmo, onde vocês trabalham. Mas, basicamente, só recapitulando, nós fizemos naquela primeira parte, né? E aí fomos para o assunto. Foi onde apresentou o problema que já foi mais rápido. Nesse ambiente, como eu disse, de vocês, de treinamento, pode ser que as tabelas de assunto não estejam exatamente atualizadas como no PJE que nós trabalhamos. Mas não tem problema. Como eu disse, o importante é a gente finalizar essa restauração de autos protocolar, porque todas essas informações nós vamos poder retificar elas depois. No caso aqui, apareceram apenas esses três assuntos para mim. Eu vou colocar um que não tenha complemento, que no caso aqui seria esse habeas corpus. No caso lá de vocês coloquem, pesquisem o assunto de forma mais adequada, mais próxima do assunto do processo que vocês estão restaurando, tá ok? No local do fato, da mesma forma, vai ser difícil a gente ter um endereço completo no sistema TEMES ou mesmo aqui nessa planilha que o jurisconsulte emite. Caso tenhamos aí alguma informação sobre isso, colocamos. Se não tivermos, colocamos uma informação mais precisa que a gente tiver. Aqui no jurisconsulte, por exemplo, eu consigo obter a data da abertura do processo. Então, para a título desse momento da restauração, é essa data que eu vou utilizar ali como data do fato, 1/7/2020. Como eu disse, pode não ser essa data, mas pelo menos é uma data mais precisa possível que nós tenhamos nesse momento.
Da mesma forma, o endereço, local do fato. A gente pode não ser exatamente o que eu vou colocar, mas como provavelmente eu estou migrando esse processo de Imperatriz, a competência territorial de Imperatriz, eu vou colocar o CEP geral de Imperatriz. Nesse momento é a informação que eu possuo, certo? Então, local do fato e data foram preenchidos, passamos para o procedimento de origem. Da mesma forma, se a gente tiver esse dado, a gente preenche agora. Se não tiver, a gente vai ter que colocar uma informação mais próxima possível, certo? Aqui, esse que eu estou restaurando é uma carta precatória, então não tem informação do distrito policial, é apenas uma carta precatória de intimação, certo? Então, não sei qual é o procedimento de origem, mas provavelmente se originou aqui no Maranhão. Pode ser que no Temes tenham informações mais precisas sobre isso, mas caso não tenhamos, nós vamos colocar esses dados que nós temos no momento, certo? Então, como é um processo criminal, provavelmente foi instaurado pela Polícia Civil no Maranhão, o inquérito policial. A data de instauração, da mesma forma, nós não temos. Vamos colocar então novamente aquela data de abertura, que é a data mais próxima, a informação mais próxima que nós temos, 2/7/2020. Dois do 7/2020. Pode ser que lá no Temes vocês consigam essa informação mais precisa, tá? Aqui não sei o número do procedimento, o ano provavelmente é 2020, então eu posso até colocar aqui 2020. Vamos clicar em incluir, incluímos então o procedimento, passamos para a aba das partes. Aba das partes, nesse caso aqui, o nosso relatório, vamos ver se ele nos dá alguma informação. Vocês vão extrair lá do Temes ou daqui do jurisconsulte. Os réus, na verdade, aqui está vazio, o autor também está vazio, certo? Como é uma carta precatória de intimação, não havendo essa informação, eu vou colocar o Ministério Público como a parte passiva, a parte ativa, certo? Exatamente aquele ente que nós temos lá, específico do Ministério Público. Meu teclado está com um pouco de problema nas teclas, por isso vai aparecer aqui uma dificuldadezinha para digitar. Aquele ente exato que a gente precisa configurar, né? Vocês já devem saber bem disso. Tem que ser aquele ente bem preciso para a gente poder cadastrar corretamente o Ministério Público. Tá aqui. É a Procuradoria, então. O réu. Vamos ver aqui se lá no relatório. Provavelmente lá no Temes, pessoal, a gente tem essa informação. Mas se não tiver, como eu disse, a gente vai colocar as informações que a gente puder colocar, certo? Como a gente não tem do polo passivo aqui nesse momento, a gente vai colocar que não possui documento, vai colocar que não possui outro documento, vai colocar então não informado, desconhecido, algum dado dessa natureza, tá ok? Depois, como eu disse, a gente vai poder sanar essa omissão nesse momento. É preciso colocar um endereço, né? Daquela mesma forma, vamos utilizar aquele CEP genérico de Imperatriz para que possamos passar dessa etapa, certo?
certo? Desconhecido, vamos incluir, vamos vincular a parte ao processo. Esse é o mínimo que a gente precisa para poder dar entrada nessa restauração. O indiciamento a gente não precisa preencher. As características, basicamente, como é um processo criminal, a gente vai colocar a justiça gratuita, sem pedido de liminar, valor da causa zerado. Não temos informação sobre eventual segredo ou prioridade. Vamos deixar, não vamos acrescentar. Aqui, no incluir petição, é importante a gente colocar o quê? Colocar aquele extrato que está lá no artigo 3º, né? Que esse extrato a gente consegue extrair lá do Temes, essa ficha completa, certo? E todas as peças que a unidade tiver aí. Às vezes a gente tem uma contrafé, alguma coisa que está lá no processo ou que está aí arquivado na unidade, o que a gente tiver de documento, a gente vai colocar nesse momento aqui. Importante dizer que as partes vão ser intimadas depois desse protocolo para também juntar os documentos que elas possuam. Então, não se preocupem, coloquem aqui, no mínimo, coloquem o extrato da movimentação lá do Temes e coloquem aqui também uma coisa importante de colocar, que é a decisão do juiz determinando essa restauração, tá bom? Então, o juiz, com base na certidão que vocês emitirem de que não localizaram o processo, vai expedir uma decisão. Vocês vão pegar essa decisão, o juiz pode fazer essa decisão no Digidoc, para vocês terem assinar pelo Digidoc, ter uma decisão, né, oficial, porque vocês não vão estar com o processo físico aí. Pegou essa decisão, PDF dessa decisão, junta aqui. Eu fiz até aqui só para a gente, né, simular aqui, uma decisão de restauração, adicionou, vai aqui e assina, né? Eu não estou com o certificado de estado aqui nesse momento, portanto, eu não vou conseguir assinar. Mas aí, juntou o PDF do extrato lá do Temes, outros documentos que vocês tiverem, assinem os documentos, né? Cliquem em assinar. Como eu disse, eu não vou conseguir aqui, mas clicaram em assinar, vocês vão para a próxima aba, que é a final, que é o protocolo, que é a revisão de tudo que vocês fizeram, ó, uma restauração de autos criminal, fórum de imperatriz, valor da causa zero, processo originário está aqui, o número do processo originário, né, que a gente está restaurando, órgão julgador, o assunto, como eu disse para vocês, não está um assunto muito adequado, porque a gente está no ambiente de treinamento, mas não se preocupem com isso, quando vocês forem evoluir, ou mesmo ao longo da restauração, vocês vão conseguir fazer essas alterações, tá bom? Importante, gente, como eu disse, é restaurar esses autos e dar baixa no Temes. Os arquivos aqui que vocês colocaram, assinados, vocês vão clicar em protocolar. Aqui, como eu estou fazendo no final de semana, aparece esse aviso do plantão, mas é só clicar em prosseguir. Como eu não assinei digitalmente aqueles arquivos, aparece esse aviso aqui que eu tenho que digitalizar, que eu tenho que assinar. Se eu tivesse assinado, ia aparecer aqui aquela aba para a gente de protocolo, com a possibilidade da gente imprimir o comprovante de protocolo. É isso aí. Esse é o procedimento de restauração de autos no PJE. Feito isso aqui no PJE, vocês iriam lá para o Temes e dariam baixa com aquele motivo que nós colocamos lá na portaria número 7 de 2023. Tá ok? Feito isso, feito esse procedimento no PJE, dada a baixa lá no Temes, o processo vai sair dos relatórios lá do jurisconsulte como processo ativo. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço.